Olá, boa noite para você que nos acompanha pela TV GC, pelo Facebook e também pelo Instagram. Estamos chegando com mais um Boteco do GC, sempre no oferecimento da nossa Lasberg e com um convidado sempre especial. Hoje, vou chamar aqui para me acompanhar, Cláudio Júnior Weschenfelder. Tudo bem? E aí, compadre? Marcelo? Claudinho? Tudo bom? Tudo jóia? Oh, satisfação. Fica à vontade. Valeu, obrigado. Como é que estão as peleias? Então, Marcelo, a gente vive uma vida bastante agitada, né? E a gente procura compensar, equilibrar tudo, né? Mantendo um foco muito forte, né? Na condição que a gente está à frente de um município, uma responsabilidade muito grande. E a gente tem, de fato, dedicado um tempo especial da nossa vida. Talvez a fase mais importante, mais especial, né? Que a gente tem mais energia, mais capacidade de intelectual também, né? A gente está no auge dessa condição e procura dedicar, né? Fazer jus a essa tarefa, mas sempre de uma forma muito eletrizante, né? Vivendo intensamente cada momento. Bacana, Claudinho. Claudinho, né? 35 anos, prefeito de Guarujá do Sul, vai conversar um pouco com a gente aqui, vamos conhecer um pouco mais da vida do Claudinho, né? Indo já para o seu segundo mandato à frente do município de Guarujá do Sul. Sou mais velho que você, Claudinho, não me vejo como prefeito, como é que eu já tenho 2 mandatos, né, cara, como prefeito. Antes de mais nada, Claudinho, satisfação de te ter aqui presente, né? Tá podendo beber uma água hoje, né? Tá pois é, eu tô aqui, Marcelo, eu tô aqui olhando para essa cerveja de trio que você abriu aqui. Mas já tem estrada para depois, e a gente tem que ser consciente, né? E manter a disciplina, né? Então, se beber, não dirija. Show. Se dirigir, não beba. Ou se como eu tenho que dirigir, água. Exatamente. Então, eu vou ficar na água, que também faz bem para a saúde, né? Que bacana. Realmente, bebam água. Para você que está aqui com a gente, quiser compartilhar essa live, a gente vai compartilhar também, Claudinho, aqui eu vou te mandar o link, né? Se quiser enviar para os seus amigos, já vamos, né? Compartilhar aí. Vamos disseminar. Cláudio, a estrada tá boa vindo para cá ou tá difícil ainda? Tá difícil ainda, né, Marcelo? Essas chuvas que tanto aguardamos e elas vieram agora, né? São Pedro está atendendo os pedidos que estavam em estoque, né? Os pedidos estavam em estoque e agora, até atender todos os pedidos, né, tá vindo bastante chuva. E eu vim num horário de pico, né? Sim. Um horário de pico, tem os ônibus que vêm aqui para o Noesc, então o horário também de final de expediente e com bastante neblina, uma chuva fina, bastante buraco na rodovia, então a gente tem que redobrar o cuidado, né? Sim. Te mandei ali no WhatsApp se quiser compartilhar. Ok, já vamos compartilhar. Também vou compartilhar aqui. Você que está nos acompanhando, gosta do nosso quadro, quiser compartilhar também, gosta do Claudinho. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do prefeito de Guarujá do Sul. Claudinho, antes de mais nada, você é nascido em Guarujá do Sul mesmo? Natural de Guarujá do Sul, 12 de março de 1987. Há 35 anos guarujaense. Nasci, o Cláudio Júnior? Nome do pai, Cláudio? Cláudio também, por isso Cláudio Júnior. E quem que mais é a família? Mãe, como é que é? A mãe Maria Lourdes, mas se falar por Maria Lourdes na cidade ninguém conhece. Agora como é conhecida? Se falar pela Luli. Luli? A Luli, todo mundo vai conhecer, todo mundo vai saber, né, quem que é a Luli. A minha mãe, o meu irmão, o Kleber, né, e ele é de 1990, então ele vai fazer nesse ano 32, ele está com 31, vai fazer 32 anos, né? E aí depois teve uma irmã, por parte de pai, a Elza, né? Numa relação pós-conjugal do meu pai, né? Um novo relacionamento. E tenho a Elza, então, como minha irmã também. Tá crescendo, também tá. Eu acho que ela e o Kleber estão mais para desportista, não foi muito meu forte. A Elza agora já está nos atletismo, ela está utilizando o seu potencial físico, participando dos projetos que a gente tem lá na educação, no esporte do município, está se preparando aí para disputar as atividades. Acho que ela vai disputar o pentatlo agora nos GESC. Aí.
essa é a família de casa, né? Mas eu sei que tem uma nova família agora, já é casado. Chegou o herdeiro também? Chegou o herdeiro, Benício. Tava louco para trazer ele junto para cá, junto com a Neguinha, minha companheira, a Gisele, que também se falar por Gisele poucos conhecem, mas se falar por Neguinha as pessoas vão associar, como carinhosamente ela é chamada, né? E o Benício, nosso primogênito, digo primogênito porque a gente tem a expectativa de que venha mais aí pela frente, né? Opa, mas é o nosso primeiro filho e uma alegria realmente. Agora dia 1º de maio vai completar 1 ano e eu que fiquei os 4 primeiros anos, né, à frente do executivo, agora já mais 1 ano e 3 meses, quando a gente se depara em ter um momento aí para preparar a festinha de aniversário do primeiro aninho do filho da gente, é uma sensação agradável, né, Marcelo? É um sentimento único e a gente está tentando, né, conciliar a administração pública, os afazeres que essa função nos traz e dedicar atenção, carinho, afeto, né, aproveitar esses momentos, curtir os momentos que a gente pode. Ontem umas 8 da noite, eu assim deixei o celular de lado e disse, a gente tinha reunião, tive reunião todas as noites, então ontem eu disse não vou, né, me recolhi mais cedo, fui para casa, deixei o celular de lado e curti um pouco o Benício. É difícil conseguir fazer isso numa função que você ocupa, Marco? É mais difícil. Agora que eu tava olhando aqui de canto, o celular tocando, gente ligando. Gente, o Claudinho tá aqui no boteco, não dá pra ligar. Dá um time agora porque eu não vou poder interagir, né? Uhum. Mas é isso, Marcelo, ser prefeito, parece que ser prefeito de uma cidade pequena é um pouco mais tranquilo. E quando na verdade, claro que o nosso município está com um orçamento aí de 27, 28 milhões anuais. Isto é muito menos, exige muito menos responsabilidade, é muito mais tranquilo gerenciar, digamos assim, 27, 28 milhões de orçamento por ano do que gerenciar 1 bilhão de orçamento por ano, 10 bilhões de orçamento por ano em cidades grandes, né? Mas ainda assim é uma responsabilidade e a gente dedica todo o nosso zelo, as nossas convicções, toda a essência que a gente tem dentro da gente de poder cuidar bem, administrar bem, né? Um recurso que eu cuido como se fosse meu e isso é algo que é nobre, inclusive. Mas do ponto de vista, inclusive, da relação de atendimento e da relação de demanda, da exigência que tem o prefeito de uma cidade menor, ela é talvez maior do que uma cidade grande. Porque... Eu ia dizer que todo mundo tem que ter o contato do WhatsApp aí, por isso que... Exato, então a gente vai na padaria, vai no mercado, vai no restaurante, vai numa festa de comunidade, vai no jogo de futebol. As pessoas têm a liberdade de chegar na gente, conversar com a gente não se priva de fazer essas coisas, a gente continua fazendo como fazia antes e como eu vou fazer depois de ser prefeito, né? E as pessoas sentem uma oportunidade, sentem uma liberdade de chegar na gente, conversar, abordar a gente, né? E isso às vezes faz com que a gente perda um pouco da privacidade, mas isso nunca me incomodou, né? Você se preparou para ser prefeito? Só para concluir essa questão do WhatsApp ainda. Então, além dessa relação, dessa abertura, as pessoas também têm, numa cidade pequena não tem a pessoa que não tem o telefone do prefeito, o contato do prefeito, o WhatsApp do prefeito. E isso gera, eu digo, um terceiro expediente. Então isso é mais difícil para mim conseguir o que eu fazia antes, ficar até meia-noite, enquanto eu não terminava de responder as mensagens do WhatsApp, eu não ia dormir. Agora, com o Benício, eu tô respeitando esse momento dele e meu, com ele, da família, né? Então eu, quando volto de uma reunião 10 da noite, eu já não pego mais o celular para responder quem ainda me chamou durante o dia, ou as mensagens que acumularam durante o dia, né? Porque é isso, você tem uma sequência de reuniões durante o dia. Você não consegue interagir com as pessoas que te chamam pelo WhatsApp, e às vezes acumula, de noite eu procuro fazer, mas não consigo mais dar conta, sinceramente. Há uma demanda e as pessoas, elas têm um contato, chamam, querem, né, e vão direto ao prefeito. É só uma resposta. Exato. Não, mas ali vai olhar, tem 60, 70 sim ou não. Mais de 100. E às vezes não é só o sim ou não, às vezes você tem que buscar uma informação com um secretário para retornar, aí o retorno gera uma nova interação, então às vezes fica um bate e volta assim, que não é incomodativo, não me perturba isso.
me perturba quando eu demoro para conseguir responder e eu fico daí agoniado, mas eu procuro, né, como posso ir respondendo, e isso é algo peculiar de prefeitos, né, de cidades menores. Então tem essa demanda que nos é trazida e eu procuro assimilar ela com muito carinho, né, para dar esse retorno. Agora a tua outra pergunta, se eu me preparei para ser prefeito, foi algo meio circunstancial, Marcelo. É evidente que eu... Formação, mano, o quê? Quando eu concluí o ensino médio, eu prestei alguns vestibulares, né? E eu não queria eu não queria ir longe estudar. Eu fiz até algumas provas para universidades em campos mais distantes, mas eu não queria me desvincular muito de casa, do meu ambiente de município, de amigos né, de comunidade, enfim, de família. Então eu prestei alguns vestibulares, eu fiz a prova na época, um deles para a primeira turma do curso de agronomia da UNOESC em São José do Cedro. Sim. Eu passei em primeiro lugar, foram 100 candidatos. Eu passei em primeiro lugar no curso e até o pai, principalmente, ficou faceiro, né? Porque achava que era estava bastante orgulhoso, né? Com o filho mais velho que, né, passou no curso. Inclusive foi a primeira turma, foi bem disputada. Foram 100 candidatos, se eu não me engano, na época. Passei em primeiro lugar. Mas tinha feito uma prova também no regime especial, na época, que a UNESC tinha para o curso de serviço social. Passei e acabei fazendo o curso de serviço social aqui na UNESC, onde que por 4 anos e meio, então, de graduação, eu iniciei, percorri o curso, concluí. Em 2009 me formei. E me formei num curso que hoje, se fosse para mim escolher novamente um curso aqui na região, eu escolheria novamente o curso de serviço social. Te trouxe um olhar diferente? Uma bagagem muito grande, não só do campo, assim, muito do ponto de vista sociológico, assim, de compreensão de sociedade, né? Mas também, inclusive, do ponto de vista da gestão pública. Muitas disciplinas que eu tive no curso de serviço social têm me ajudado, né? Disciplinas de controle social, disciplinas de políticas sociais, disciplinas relacionadas à gestão pública, a política municipal de assistência, a política municipal de saúde, a previdência pública, todas as disciplinas, né? Componentes curriculares que eu tive no curso e que têm me dado um grande suporte, inclusive agora como gestor à frente do município. Então, foi curioso porque nós iniciamos o curso com 2 homens na turma e 60 mulheres, né? E nós concluímos com 41 formandos, dos 41 formandos, 40 mulheres e eu. Me formei bendito fruto, né? Essa é algo inusitado, eu sempre digo que eu fiz uma graduação e uma especialização ao mesmo tempo, né? Uma graduação em serviço social e uma especialização em psicologia feminina. Com 4 anos e meio convivendo, né? Diariamente, né? Com as minhas colegas de turma, quem tenho um grande apreço, assim, construímos uma relação de amizade, com algumas de uma forma mais intensa, com outras menos, mas todas de uma forma muito carinhosa, que a gente cultiva ainda esse afeto, esse carinho por todas as professoras que tive. Hoje ainda troquei ideia com a minha coordenadora do curso, na época, a professora Cirlei, aqui de São Miguel, assim como todo o grupo de professores. Foi um momento muito especial em que eu pude assimilar muito conhecimento. Sou muito grato pela oportunidade e também naquele momento de academia, assim, fui presidente do centro acadêmico do curso de serviço social, fui membro... Sempre teve esse espírito de liderar? Sim, porque na verdade o berço familiar me proporcionou a participação em vários espaços, né? Meu pai sempre foi dirigente sindical, depois foi vereador, foi secretário lá no município, depois 2005, 2008 foi prefeito, mas eu tinha para mim que eu não seguiria esse campo eleitoral. Eu me via como um ativista político, mas não necessariamente no campo de vista, no campo assim do ponto de vista eleitoral. Então, sempre me envolvi desde cedo, fui catequista, depois fui ser ministro da Palavra da Eucaristia, lá na minha comunidade, no Barro Preto. Eu ia perguntar, nasceu lá? Nasci lá e depois que eu assumi a prefeitura, por 7 meses ainda fiquei morando lá e aí depois começou a ficar um pouco delicado, né? Eu comecei a sentir que estava gerando um desgaste, uma correria, assim, um deslocamento e tal, embora é perto, são 7 quilômetros, mas ainda assim... São 7 quilômetros. Exato, e aí quando nós fomos morar junto, eu e a minha companheira, a Neguinha, então na metade, na primeira
na metade do ano, do primeiro mandato, a gente decidiu conviver de forma conjunta e aí eu deixei, né, de residir no Barro Preto, mas ainda cultivo um espírito, né, um carinho muito grande. Hoje, inclusive, fui almoçar na mãe e eu e o meu vizinho lá estamos com uma parceria numa sociedade lá na criação de uns peixes e Opa. aí hoje Inclusive, deixa eu falar, já fui lá pescar. É verdade! Já foi. E pegamos peixes que temos foto histórica. Eu acho que foi os maiores que eu vi até hoje. Assim, ó. Sem exagero, naquele sábado, foi em dezembro de 2012, tenho foto guardada, nós pegamos 16 carpas cabeçuda. Chinesa, cabeça grande. Deu média 15 quilos. Nós pegamos uma carpa de 19 quilos naquele dia. E você foi junto com o Laércio Zangali, foi o zagueiro do nosso time do Metropol, Kitiwira, zagueiro do nosso time do Metropol lá do Barro Preto. Naquele ano nós tínhamos sido... Isso. A galera do tricampeonato, nós somos campeões 3 vezes consecutivas. 2012 foi o tricampeonato do Metropol, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E a gente juntou a galera do time lá no aniversário do Kleber, do meu irmão. E aí passamos uma areia no açude, fizemos um costelão, fogo de chão. E hoje então eu fui no Barro Preto, não foi nesse açude, tá? Foi no açude do vizinho, mas aí hoje eu fui. Botei uma bermuda, tava meio frio, mas entrei no açude e abri para poder abaixar um pouco a água e facilitar. Amanhã à tarde nós vamos passar a rede, arrumar um peixinho, né? Agora para a Semana Santa também. Show. E aí estivemos lá no Barro Preto hoje, almoçando lá na mãe, fomos lá no vizinho, ajudei baixar a água do açude para amanhã à tarde, então vai acontecer um evento aí, uma despesca no açude lá do vizinho. E são momentos que a gente está aqui sorrindo, relembrando, né, lembranças boas. Você gosta muito disso, esse convívio com os amigos. Pode beber água primeiro antes de falar. A gente está aqui no Boteco do GC, sempre no oferecimento da Lasberg, nossa parceira aqui. Hoje ouvindo o Cláudio Júnior Weschenfelder, o Claudinho, prefeito de Guarujá do Sul. Momentos bons, né, descontrair, os amigos principalmente, a galera do futebol, às vezes aquela resenha também, né? Isso não tem preço, né, Marcelo? Eu acho que a vida é muito curta e eu procuro, assim, sempre que possível, tendo responsabilidade sobre a função que exerço, para honrar e para orgulhar as pessoas que depositaram a confiança na gente. Eu me dedico muito por isso, né? Agora por um filho, que é a principal razão da minha existência nesse momento, mas também procuro, né, sempre que possível, desfrutar desses momentos. Adoro uma pescaria, adoro fazer uma brincadeira com os amigos nesse sentido. Gosto muito do futebol, mas o futebol para mim já não está sendo mais importante. O momento sempre mais importante é o pós-jogo, né? Resenha, que é aquela resenha, que é aquela cervejinha depois do jogo, aquela boa conversa, um chopinho, né? Isso é algo que realmente a gente precisa cultivar, porque são esses momentos que nos deixam assim mais leves e que nos tornam assim essencialmente humanos. E afinal de contas nós somos humanos, né? Temos essa, então a gente procura sempre possível, a gente não tem mais toda essa abertura, toda essa liberdade, toda essa né, devido às agendas que a gente tem, mas sempre que possível a gente procura fazer algo nesse sentido. Então eu gosto muito de ajudar nas carneação, ajudar a carne a porco, fazer torresmo, fazer melado, fazer pescaria, né? Isso aí é algo que está na essência da gente e a gente procura ter com isso lazer, conviver com pessoas que a gente gosta. Continua sendo um menino do interior. Continuo, não consigo me não vai cair. não consigo me desvincular e quero cultivar isso sempre que pelo máximo de tempo que puder, né? É algo realmente indescritível, impagável, que não se compra, né? A gente conquista, constrói e valoriza esses momentos, né? E show! Boteco do GC com Cláudio Júnior Weschenfelder, então agora vocês podem ver, guri ainda do interior, gosta das raízes que tem. Mas Cláudio, eu vi os olhos brilharem quando a gente fala da família. É o que mais você valoriza na vida mesmo? Cara, muda completamente a vida da gente depois que você sabe que na barriga da mamãe lá tem uma sementinha que logo vai vir ao mundo e na verdade eu como pai, a mãe já tem um processo muito mais intenso, né? Porque dentro dela está se gerando a vida e ela vai percebendo as transformações do corpo dela, né? Mas nós homens, eu particularmente me dei conta assim do que estava acontecendo na minha vida, por mais que eu chorei quando fiquei sabendo que a neguinha estava grávida. Teve vídeo desse momento. Teve vídeo surpresa.
né? Pegaram o papai despretensiosamente, né? Desavisado e bem bobão, assim, né? Sim. Mas realmente eu fui entender o que estava acontecendo quando ouvi o primeiro choro no berçário e acompanhei o parto da neguinha, foi aqui no Hospital Regional, Terezinha Gaio Basso. Fichinha caiu. Aí, cara, eu gerei esse ser maravilhoso e é algo realmente, acompanhar agora a evolução, chegar em casa e ter aquele sorriso, ensaiando os primeiros passos, isso é realmente que eu vou falando, que eu vou emocionando, porque realmente é algo que toca profundamente, muda completamente o sentido da nossa vida. Por mais que o teu dia tenha sido estressante, extenuante, desgastante, você chegar em casa e brincar à noite com teu filho é uma recompensa, que é uma terapia, te purifica, te deixa sereno, equilibrado, leve. É realmente profundamente realizador. Muito bom, Cláudio. Papai Claudinho, então, quase um ano então como pai. Exatamente. Bacana. Agora, dia 1º de maio. Nasceu no dia 1º de maio, né? Um dia também sugestivo. E vai ter uma vantagem o Benício, ele vai poder fazer a festinha dele no dia do aniversário, porque sempre vai ser feriado, né? Então, às vezes, a gente completa aniversário durante a semana, fazer a festa no final de semana, ele vai poder fazer a festinha de aniversário dele sempre no dia do aniversário mesmo, né? Porque sempre feriado. Show. Cláudio, aqui a gente tem um momento que a gente fala sempre de alguém que transformou a sua vida. Tem essa pessoa ou tem mais uma figura na sua vida? Eu acho que tem mais que uma figura, algumas próximas da gente, algumas da família da gente, algumas fora do ambiente familiar, algumas que a gente no espaço mais político foi se identificando, algumas no ambiente mais da escola, né, ou da universidade, algumas no ambiente mais dos espaços de militância, como eu tinha falado antes, eu fui presidente do Centro Acadêmico do curso de Serviço Social aqui, enquanto eu fui acadêmico, me envolvi no DCE, no Diretório Central dos Estudantes, construí muitas, mas muitíssimas amizades na Pastoral da Juventude, que foi o meu berço político, assim, o meu berço de liderança, onde que eu assumi a coordenação do grupo de jovens da comunidade, aí a coordenação da Pastoral da Juventude na paróquia, a coordenação da Pastoral da Juventude na região pastoral, depois integrei a coordenação diocesana, né, na Diocese de Chapecó, então são 80 municípios, que fez a gente percorrer, circular, então conhecer, agregar, acumular conhecimento, informação, e aí desses vínculos a gente vai mantendo. São coisas que a gente gosta e mantém, e falando de manter a essência do campo, naquele açude lá, que nós fizemos aquela pescaria lá em 2012, você estava lá, nesse final de ano, teve dois momentos importantes. No dia 26 de dezembro, nós já temos agora a 4ª edição, interrompemos pela pandemia, mas no dia 26 de dezembro a gente reúne os formandos do ensino médio. Né? Legal. Já são 13 ou 14, 15 anos que a gente fez a formatura, então a gente reúne a nossa turma do ensino médio lá nesse espaço, lá no quiosque que a gente tem na beira do açude, ou faz uma galinhada no disco, agora esse último foi uma costelão no fogo de chão. E reunimos, fizemos um acampamento, na semana entre o Natal e o Ano Novo, a gente fez um acampamento com essa galera da Pastoral da Juventude, então tinha uma gurizada de Xanxerê, de Chapecó, de Modelo, de Saudades, de Caxambu do Sul, de Pinhalzinho, de São Miguel, sabe, de vários municípios, fizemos um acampamento, o pessoal levou barraca, montamos lá na beira do açude e reencontramos essa gurizada. Então eu diria assim, são muitas pessoas que eu diria que no conjunto, né, no agregado de várias delas, de uma forma mais destacada, eu posso dizer que eu sou o Claudinho graças a elas. A várias, eu não citaria nomes aqui, para não ser injusto com ninguém, porque são muitas, certamente eu esqueceria de várias importantes. Mas várias realmente nesses ambientes, escola, universidade, movimento estudantil, pastoral da juventude, o esporte, a família, né, a política. Nesse contexto todo, várias pessoas que foram determinantes para moldar a minha personalidade, para construir as minhas convicções. Várias realmente, com certeza, têm digitais, né, no Claudinho de hoje. E como é que era o Claudinho
aprontando nos potreiros lá no redor da Sul. Eu sempre gostei muito disso. Tem umas fotos minhas de infância, assim, segurando... Pena que é ao vivo, senão a gente ia largar. É verdade. Podia preparar. De eu trabalhando lá acompanhando o trabalho, né, da família, na lida com o gado, enfim. Então, fotos minhas aí com a terneirada, no potreiro. Mas eu vivi a minha infância muito assim, muito intensamente, né, conciliando muito essa coisa de brincar realmente. Por mais que a distância da cidade, né, 7 quilômetros, veja, eu não tinha logo de começo, na minha infância, a bicicleta, a gente estava mais longe da cidade, ia para a cidade, normalmente com a vovó, né? Com a vovó, ia para a cidade quando ela representava... Quem que é a vovó? A vovó Vilma, que já está em memória, né? Eu só pude conhecer uma das minhas avós, Valeu a pena? A avó paterna faleceu antes de eu nascer. A minha avó materna, eu tive a oportunidade de conviver até os 13 anos, então... Mas valeu a pena? Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Ela era a nossa mãezona. Uma e duas a gente estava lá na casa da vovó, né? Então atravessava os potreiros, pegava os piques, né, os atalhos, ia lá na vovó e aí bolacha pintada naquela área, né, um balde de alumínio com a torneira, a gente pegava um caneco de água, pulava a bolacha pintada, poteava a bolacha na água, comia aquela bolacha pintada. Leite não era na água. Não, na água, às vezes no leite, mas nós gostávamos mesmo na água. Na né? água, da amolecida. Isso. E então a gente ia para a cidade, quase assim, acompanhava a vovó ia receber a aposentadoria, daí a gente ia no mercado, ela comprava um Kinder Ovo pra gente, tinha surpresa, né? Essas coisas assim. Então a gente quase não convivia na cidade, a gente foi ter uma relação um pouco maior com a cidade, depois quando com 10, 11 anos começamos a ir nas escolinhas, né? Na escolinha de futebol, eu estudei até a 4ª série lá na escolinha do Barro Preto, uma sala multisseriada, com 4 séries, então o professor... Também sou dessa época. a professora, a minha primeira professora, a professora Soeli, ela dava aula para 4 turmas ao mesmo tempo, 1ª, 2ª e 3ª série. Exigia bastante. Né? Então, claro, cada turma tinha 4, 5 alunos, então mesmo com 4 turmas a gente estava ali em 15, 20 alunos na sala. Mas ainda assim eram conteúdos diferentes, né? Então tinha essa situação. Eu fiz da 1ª à 4ª série no Barro Preto. Aí o ginásio, o antigo ginásio, né? Hoje a gente chama séries finais do ensino fundamental, né? O Fundamental 2. Na época era o 5º ao 8º, eu fiz no Pessegueiro já, né? E aí depois eu fiz o ensino médio no Colégio Cenecista, o antigo Senec, né? Hoje já não existe mais no município. Mas a gente foi ter esse contato mais com a cidade, mas assim... com 11, 12 anos, quando comecei a participar da escolinha de futebol, e aí acompanhava um pouco já o pai nas reuniões, mas assim, muito distante da cidade. Fui ter contato com o computador já bem mais tarde, né? Fui fazer o primeiro curso de informática quando comecei no ensino médio, com 15, né? 14, 15 anos. Aprendeu que faz o botão direito do mouse. Isso. Saber o que abre a janela de propriedade. Exatamente. Digitar no Word, fazer fórmula no Excel. Essas coisas fui aprender lá com 14, 15 anos, não tinha contato com computador. Então essa foi assim, um pouco era a nossa realidade, né? E isso não está tão distante. Veja, eu me considero jovem ainda, isso não está tão distante. As coisas foram evoluindo tanto, né? As coisas foram evoluindo e hoje a diferença... não precisa mais uma geração inteira para trazer transformações. Por exemplo, o meu irmão, que tem 3, 4 anos de diferença para mim, já viveu um outro momento. E depois dele, agora a Elza, então, vivendo, né, ela está com 11 anos, ela já, os adolescentes já vivenciando mudanças de ano a ano. Não precisa mais uma geração inteira para ocorrer algumas mudanças. Né? Então, as mudanças eram mais lentas e eu ainda vivenciei esse momento. Então, eu lembro que tem 3 coisas que me marcaram nos 7 anos, porque eu aprendi a ler. Como eu aprendi a ler na escola, eu já fui ler na igreja, fui fazer as preces, né, no domingo de manhã, no culto da comunidade. E também já com 7 anos, já acompanhava o pai e a mãe no galpão de fumo, né, nas rodas, classificando o fumo. Essa época era para classificar fumo. Né? Era a época de quaresma, de ir na Via Sacra, na sexta-feira, época de comer riticum e época de bergamota que não tava madura, as bergamota bem catinguenta, as bolas fedidas, bergamota verde, né?
Eu já nem achava mais graça de comer bergamota madura, porque parecia que ela não tinha mais sabor, porque a gente estava acostumado a comer bergamota né, verde. Então foi assim. E essa é a época do ano, inclusive. Começava o pinhão, né, a riticum, classificar fumo, comer bergamota, né, bergamota verde, ir na Via Sacra na sexta-feira à noite. Então, preparar, né, o ambiente da chegada da Páscoa, né? Então, essa foi a nossa infância, assim, e eu tenho muita estima por esse momento. Eu ia te perguntar agora justamente isso. Por mais que a gente tenha outros momentos na vida, né, a gente se sinta realizado com outras situações, mas não tem como não ter saudade desse tempo, né? Quer ver, Marcelo? Eu vou dar um exemplo. O momento da lida, né, do trabalho, a gente desde cedo aprendeu e desenvolveu, sempre ajudava. Na lida do fumo, tinha duas tarefas. Na colheita, a gente era responsável por juntar as folhas que quebravam. E no galpão, a gente fazia as manocas. Então, a gente não tinha ainda habilidade para classificar e separar as folhas, mas a gente fazia a manoca, que era depois das folhas classificadas, separadas ali, tinha que vir ali enrolar, né? Para poder, exatamente, para deixar separado por classe, né? E aí depois que ia ser enfardado o fumo para a firma, né? Para a empresa vir recolher e levar embora. E eu lembro, então essa era uma tarefa. Eu lembro que eu aprendi, com 7 anos eu aprendi a ler, fui ler na igreja e aprendi a fazer manoca no galpão de fumo. Então, claro, a gente fazia, e eu lembro com muito afeto disso, por quê? Porque, claro, a gente brincava, se descontraía, mas a gente já aprendia as responsabilidades que a gente tinha que se envolver no trabalho da família, né? Então, a gente brincava muito com, né, bola, os meus primos, né? Futebol, principalmente, né? Brincava de carinho, fazia estrada, fazia fazenda, era fazendeiro, pegava pepino, que já tinha passado do ponto, já não dava mais salada, a gente botava as pernas, a cabeça, fazia boi daquilo e botava nas carretas e transportava boi para o Brasil inteiro naquele nosso brinquedo do pátio ali, né? Fazendo estrada com patrola, enfim. Era isso. Você tem umas coisas que eu me marco, assim, eu tenho uma memória afetiva de estar embaixo do galpão de fumo, a família era unida, os vizinhos ajudando, a gente fazia mutirão, então vinha um vizinho ajudar a gente, depois que a gente terminava ia ajudar o vizinho, às vezes, né? E o rádio ligado, a gente acompanhando, ouvindo música, as notícias. E essa rotina, eu tenho realmente uma memória afetiva. Eu sinto muita saudade, assim. Me traz muito boas lembranças esse período, Marcelo. Pintada. Daí tinha que cuidar, estava lidando com o fumo, então tinha que cuidar. Daí lavar a mão direitinho, porque estava ali lidando no fumo. Mas essas coisas, e visitar a vovó, né? E a bolacha pintada na vovó, isso é coisa que a gente não esquece. Né? Ou então almoçar... Cada vez valoriza mais, né? Claro, hoje eu almocei na mãe e lembrei da comida da vovó, porque daí a mãe tinha feito uma carne de panela, hoje meio-dia, uma carne de porco na panela, com um molho com bastante água, né? Um pouco de banho, mas bastante água. Massa caseira, né? Arroz também bem preparadinho ali, uma mandioca. E aí aquele molho passado por cima, assim, aquele prato caprichado. E uma salada de chuchu. Vou te falar que eu tô aqui sem adianta, já tá dando, ó. Uma salada de chuchu com cebola e um vinagre bem forte. Cara, foi... E eu lembrei, a mãe até comentei com a mãe, disse, isso aqui é o almoço da vovó, né? Lembra da comida da vovó. Então são coisas simples assim que a gente tem que cultivar e guardar dentro da gente, né? Agora deu até uma saudade da comida da Dona Marta. Beijo, mãe, te amo. Nossa, a gente começa a lembrar, a pensar nas coisas e realmente eu acho que é isso que vale na vida, né, Cláudio? É isso aí. A valorização de quem vive a vida com a gente, né? Estamos aqui no Boteco do GC, sempre no oferecimento da Lasberg. Hoje conversando com o prefeito de Guarujá do Sul. Antes de ser prefeito, ele é o Cláudio Júnior Weschenfelder. E vai nos falar agora sobre o que ele não gosta no Claudinho. O que tu não gosta de você, Cláudio? Cara... O que tu pensa em, não, preciso mudar isso aqui, não tá legal? Eu acho que é a minha exigência. Eu sou muito exigente comigo. E até em ser exigente comigo, tudo bem. O problema é que eu também sou muito exigente com as pessoas que me rodeiam. Sim. Tipo no quê? Dá um exemplo assim, Cláudio. Assim, o Kleber, por exemplo, meu irmão, eu sou muito exigente. Eu sou exigente no sentido de aconselhar, de observar, de puxar a orelha, né? Porque o Kleber acabou também, quando eu fui ser candidato a prefeito, foi ser vereador, foi ser candidato a vereador naquela disputa. Se elegeu vereador, depois foi de novo, na última Santa foi o vereador mais votado. Então, a gente conversa muito.
E eu, quando vê, eu tô quase passando sermão, passando bronca, ou aconselhando. Assim, assim como eu cobro as pessoas. Em casa, eu sou exigente também com algumas questões que eu acho que eu não deveria no ambiente da família. Eu sou exigente com a equipe de governo, que eu tenho um ritmo Ó, deixa eu até falar aqui. Noé mandou um show aqui, o vice-prefeito Noé, como é que tá essa parceria lá? Então, Noé me acompanha aí no dia a dia, né? Quase Abraço, Noé. Obrigado pela gente. Todos os dias aí, quase a gente tá interagindo, né? Se não de manhã e de tarde, mas pelo menos num período a gente tá junto, interagindo, convivendo, né? Desenvolvendo. Um abraço, Noé, e nosso parceiro de governo, né? Mas também sou exigente com a equipe, então eu penso que eu sou perfeccionista, talvez eu busco excessivamente a perfeição. Talvez centralizador, me cobro bastante por isso e cobro as pessoas que me rodeiam também. Então acho que a exigência, eu procuro ser sutil, procuro ser terno, né? Não ser carrasco, não ser estúpido, né? Eu sei que a arrogância, a estupidez é algo que eu procuro sempre me afastar, então isso eu não vejo que seja algo que eu considero que seja um defeito meu, mas eu sou exigente, e, claro, sou exigente do ponto de vista, mas também quando eu sou exigente com as pessoas e comigo, procuro ser de uma forma terna, né? Sim. De uma forma de monitorar a equipe, né? De monitorar, de acompanhar, de cobrar, dizer, olha, então de revisar planejamento. Isso faz parte do perfil da administração, né? De gestor, mas enquanto pessoa, assim, enquanto Claudinho também, eu me considero bastante exigente, me cobro muito, né? E acho que isso é algo que eu poderia mudar, porque à medida que me cobro das pessoas, exijo às vezes algumas coisas que não seria necessário, porque justamente a gente precisa viver a vida de forma mais descontraída, mais leve, não precisa se cobrar tanto, né? Uhum. Legal. Um abraço pro Valdenir Andrioli, quem que é? Colocou aí top, meu amigo. Conhece? Vamos ver pela foto. Porque às vezes... Ô Valdenir, tudo bem? Valeu, show de bola. A foto não tem o perfil dele não tem a foto dele. Então eu continuo sem me localizar, mas ou é meu amigo ou é teu. Pode ser um seguidor aí do Boteco que está acompanhando também, né? Marcelo Luiz Alberto também, grande prefeito. Justamente, como é que está sendo essa experiência de ser prefeito, Cláudio? É como tu imaginava, esperava? Então, como eu vinha dizendo, eu não me preparei assim para ser prefeito, porque eu até sempre militei, né? Mas quando você chegou lá, assim, foi o que você via de fora, quando você sentou naquela cadeira, o que mudou? A percepção foi a mesma ou não? Então, o que eu digo é o seguinte, que eu procuro ir para a prefeitura todas as manhãs, depois de fazer um bom momento de reflexão, ir para a prefeitura como se fosse o primeiro dia de mandato, sem perder o entusiasmo, sem perder a energia de querer realizar, de buscar as coisas, de enfrentar as dificuldades, de saber que vai ter dificuldade. Muitas vezes vou para a prefeitura sem saber quais vão ser as dificuldades, mas sei que elas vão aparecer. E para que eu esteja preparado para enfrentar elas de forma serena, de forma equilibrada e com isso procurar tirar os melhores encaminhamentos. Mas eu não tenho assim grandes surpresas em relação ao que eu esperava, ao que eu imaginava da prefeitura e com aquilo que realmente eu convivo. Acho que ela é uma experiência gratificante do ponto de vista da política. Eu acho que ser prefeito é a missão mais nobre. Eu considero que nem um governador, nem um deputado consegue ter presente a sensibilidade, porque o executivo tem essa função, e o executivo, quando está mais próximo da comunidade, o executivo já tem essa prerrogativa de executar e resolver os problemas, as demandas. E quando você está mais próximo da comunidade, então qual é o executivo mais próximo da comunidade? Não é o presidente da República, não é o governador. O executivo mais próximo da comunidade é o prefeito. Né? E por isso que eu encaro como uma missão nobre, uma das mais nobres, né? Ser prefeito. E é assim que eu encaro, é assim que eu vivo, é assim que eu me debruço sobre essa tarefa que a comunidade guarujaense me deu, de uma forma muito generosa, inclusive pela segunda vez. Aliás, é a primeira vez que Guarujá reelege um prefeito, então... Como é que é o sentimento de ver isso acontecer? É gratificante, dá orgulho pra gente, mas mais do que orgulho, responsabilidade. O compromisso que está aqui com essa responsabilidade é grande, porque isso não tinha acontecido antes em 60 anos de município.
Então a responsabilidade para esse segundo mandato ele é tão grande quanto foi a primeira e ainda redobrada, porque é uma confiança, não mais numa aposta, uma confiança em algo que as pessoas viram, apostaram como promissor, que deu certo e agora renovaram essa confiança, onde que inclusive nós ampliamos significativamente, né, o número de votos de pessoas que confiaram. Então, é evidente que a gente não governa só para esse, a gente governa para todos, indistintamente, inclusive. Acho que isso é uma coisa importante. Uma marca forte da administração é trazer um novo método, uma nova maneira, uma nova filosofia de governar, que é realmente governar para todos de forma aberta, horizontal, democrática, igualitária, sem discriminação, né? Independente, eu trato o munícipe sabendo que ele foi meu eleitor ou que ele não foi meu eleitor da mesma forma, porque as pessoas têm o direito de, ou por algum motivo, não votarem para o Claudinho. E ainda mais em cidade pequena, porque às vezes o candidato oponente é familiar, é parente, está num grupo de amizades, ou um candidato a vereador da outra chapa né, era da família, então acabou... E às vezes não é nem porque eu não gostava do Claudinho, é porque as circunstâncias, ou porque se desagradou por algum motivo da administração. É porque as circunstâncias levaram a não votar, e a gente tem que respeitar isso. Acho que isso essa é a condição mais importante do mundo da política, da democracia, que nós temos que preservar, né? Que é o respeito ao diferente. Compreender que as pessoas têm motivações e que essas motivações levam elas a tomar decisões por votar ou não votar. Então, eu vejo a administração, me vejo e procuro fazer assim na administração, e inclusive assimilar com toda a nossa equipe de secretários, que seja uma administração igualitária, que não discrimine. E isso cria uma nova cultura política no município, que não seja só para agora, mas que seja inclusive para as próximas administrações, que elas tenham... naquela época não tinha discriminação, então vamos tentar trabalhar para que seja assim. Boteco do GC, sempre no oferecimento da Lasberg. Um abraço pro Cristiano, pro Daniel, pro Rafael, toda a galera da Lasberg. Obrigado pelo apoio. E a gente sempre valoriza também aqui no nosso espaço. Cláudio, estamos chegando aqui na reta final, já estamos com 42 minutos de conversa. Passa, né? Tá louco? O tempo voa quando a gente senta nesse banquinho aqui. O que eu quero saber é se o Cláudio é uma pessoa feliz. Pô. Com a grata tarefa, né, generosa que a comunidade de Guarujá me deu de ser novamente prefeito da comunidade, né? E com o universo me proporcionando o Benício, né, como pai. Então, eu tenho 35 anos, né? Estou no segundo mandato como prefeito, né? Estamos aí com o nosso primeiro filho, saudável. Estou feliz como prefeito, felicíssimo como pai, muito realizado. Eu sou plenamente feliz, assim, não tenho frustrações, não tenho nenhum sentimento que me cause rancor ou mágoa, não cultivo nada disso dentro de mim, porque sei que isso não vai me trazer nenhum benefício. Então a forma como eu procuro viver a vida me proporciona uma leveza que me deixa mais feliz, me deixa plenamente feliz. Eu posso dizer isso, que eu sou plenamente feliz. É evidente que você se depara muitas vezes com situações que te deixam aborrecido, que te fazem refletir, mas sem afetar a felicidade. Eu me considero uma pessoa muito feliz. E o que falta na vida do Cláudio ainda? Eu não sei se falta alguma coisa. Eu levo uma vida material assim muito simples, não tenho grandes ambições materiais. Acho que quando não tenho nada contra quem tem, contra quem quer ter. Né, se eu precisar levar a minha vida material, financeira, da forma como eu tenho ela hoje, com aquilo que eu tenho, evidente que quero procurar dar o melhor possível para o meu filho e se tivermos mais filhos, né, para aqueles que virão, mas não tenho grandes ambições materiais, porque eu penso que a gente corre um grande risco de que quando acumula uma quantidade de bens que você justamente acaba
deixando aquilo que é essencial de lado, perdendo a essência, e muitas vezes até não tendo condição, até de tempo, de poder se dedicar para aquilo que faz a vida realmente valer a pena, né? Nos anos de vida que a gente tem. Então, eu posso dizer para ti, Marcelo, que eu não preciso de mais nada para ser feliz. Eu tô satisfeito, eu tô grato, né? Sou muito generoso e grato a tudo que a vida tem me proporcionado. E eu tava deixando passar aqui, a gente tem também um espaço cara metade. E a neguinha? Ah, olha só. Ó, tem que dar olha, ó. Ela é uma pessoa que me conhece mais do que todo mundo nesse momento. Convive diariamente comigo, né? E a gente vai se conhecendo e vai se desafiando e por mais que em alguns momentos a gente tenha as nossas diferenças, as nossas divergências, mas a gente, né, no amor, a gente se fortalece, a gente mantém esse espaço também de acolhimento do Benício, né? Também, né? Aprende junto, constrói junto, então a gente vai se preenchendo, né? Ela tem uma tarefa que não é simples e não é para qualquer pessoa que compreende, que entende, né? Que sabe que eu, como cara metade dela, preciso me dedicar para vários momentos e esses momentos exigem que eu esteja muitas vezes longe da família, que eu esteja envolvido em atividades institucionais, reuniões à noite, atividades sociais no final de semana. Nem sempre ela me acompanha, porque também agora nessa função do Benício, né, nesse novo momento que a gente tem com o nosso filho, né? Mas eu tenho que reconhecer que ela é uma pessoa que especial por compreender, por aceitar, por testemunhar, né, esses momentos da minha vida e por me completar, assim, me ajudar a me preencher, né, enquanto ser humano também nesse ambiente familiar. Então eu tenho que reconhecer realmente que ela tem uma sensibilidade. Não é para qualquer pessoa conviver com um político, com um prefeito, que tem uma vida agitada, que se priva de tantas coisas e ter na sua companheira alguém que respeita isso, que aceita isso. Não é fácil. Não é para qualquer uma, não é para qualquer um, né? E a Neguinha não tem esse perfil de se envolver, ela não tem o tino da política, ela não tem essa... Então é mais difícil ainda. E como é que o Claudinho conheceu a Neguinha? Num matiné. Opa! Né? No matiné, nós organizávamos uns matinés na época dos grupos de jovens, né? Então a gente fazia, na época as comunidades na nossa região, todas tinham, boa parte delas tinham os grupos de jovens ativos, constituídos, e a gente fazia matiné e devolvia visita, né? Então eu tinha um grupo de jovens lá no Barro Preto, o grupo Atitude Jovem, grupo de jovens Atitude Jovem, e a Neguinha participava no grupo de jovens da São Pedro Tobias, no interior de Diniz Cerqueira. E aí a gente foi se conhecendo e tal, e até que num desses matinés rolou o primeiro beijo. Opa! 10 de setembro de 2006. Marcadinha lá, tá? Sim. Tem que ter, né? Sim. A data do primeiro beijo. 2000 e quanto? 2006. 10 de setembro de 2006. Vamos primeiro lá, beijo. Vamos contar isso. 16 anos. 16 anos. É. Essa matemática aqui não ajuda nada. Né? Vai fazer 16 anos agora em setembro. Né? Show. Boteco do GC, sempre no oferecimento de Lasberg. Vou mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando aqui. Veridiana Bart, exemplo de prefeito, né? Nossa secretária Abraço, da Saúde. Veridiana. Secretária, então, lá. Rafael de Bortoli, pessoa admirável. Ô Rafinha, um abraço. Vamos ver quem mais está por aqui. Ney Albring. O Ney de São João do Oeste. Opa, tá acompanhando aí? Tem a Asas Agrofloresta. Ô, legal, bacana. Abraço, Ney. Obrigado por Abraço, vir. Ney. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Para encerrarmos, Claudinho, o que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Olha, Marcelo, eu acho que esse bate-papo, eu até vim para São Miguel pensando, o Marcelo não me passou a pauta da entrevista. Pauta, aqui não tem pauta, a gente só sempre conversa. E eu confesso que eu estou bem, me sentindo bastante, assim, à vontade nesse ambiente agradável, descontraído, para fazer uma conversa que não diz respeito só aos assuntos institucionais, que normalmente a gente está habituado, mas falar mais de mim como pessoa, como ser humano, do que como prefeito. Isso me deixou extremamente satisfeito, né? Fiquei muito feliz com o convite e acho que
nesse ambiente aqui a gente já foi falando bastante, né, da nossa vida, da nossa infância, dos nossos sonhos, das nossas aspirações, das nossas angústias. Eu acho que já tá de bom tamanho, tá bom. Sim, sim. Vamos pegar a estrada de volta depois, né? Estrada boa. Valeu, Marcelo. Prazer Show de bola, hein? conversar contigo. Igualmente, cara. Sucesso lá na prefeitura, que continua sendo esse menino, sempre digo, simples, né? Que talvez a gente possa fazer mais uma pescaria lá, uma conversa fora, que é isso que vale na nossa vida, esses momentos com os amigos, com a família, valorizando as pessoas que a gente ama, e é isso que a gente quer deixar aqui também como mensagem para o final de semana. Valorize as pessoas que estão ao seu lado, que fazem a diferença em sua vida. E para você que está com a gente hoje, obrigado pela audiência. Espero que sexta-feira da semana que vem novamente estejam aqui conosco. Já vou até adiantar o entrevistado, porque já fechamos. Conhece o Delacir? Dela! Grande Que bacana! Dela. Goleiro aqui dos bons do futebol amador, árbitro de futebol. Ídolo do Cometa? Ídolo do Cometa. Dê um abraço. Esperamos que ele esteja aqui conosco, né? A gente sempre evita, às vezes, de anunciar, né? Porque às vezes pode acontecer um compromisso. Mas se tudo correr bem, Dela vai estar sentado conosco aqui na próxima sexta-feira. E a gente agradece mais uma vez Lasberg, né? Está sempre com a gente aqui, valoriza o nosso quadro. E para você que nos assistiu, muito obrigado. Sexta-feira a gente volta com mais um Boteco do GC, com mais história bacana para contar. Tchau, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Parabéns, TVGC. Vida longa ao Boteco da TVGC. Show. Abraço.